Oi, hoje resenha do conto ou novela do Natan do Catai, escrito por Giovanni Boccaccio, aqui do seu Decameron, que aliás, estamos encerrando mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Sim, semana que vem, na próxima quinta-feira, um novo livro entrará aqui dentro do projeto. Tem-se como a mais pura verdade que nas bandas do Catai havia um homem de nobre linhagem e fortuna incomparável chamado Natan. Ele residia próximo à estrada por onde deveriam passar obrigatoriamente todos aqueles que iam do Ponente ao Levante, ou do Levante ao Ponente, e tendo o espírito largo e liberal, desejoso de ser conhecido por seus feitos, ali reuniu muitos mestres artesãos e em curto espaço de tempo ergueu um dos maiores, mais lindos e mais suntuosos palácios que jamais se viu, guarnecendo-o magnificamente de todas as coisas necessárias a bem receber e honrar homens nobres. Esse é um trecho ali do começo da novela Natan do Catai, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron. Obviamente conta a história dessa figura ilustre, importante ali na redondeza do Catai, né? O Natan, que como vocês perceberam, né? É o tipo de pessoa que quer ser benevolente a todo custo e faz questão de deixar isso bem claro para que todo mundo saiba, para que a fama cresça, né? E todo mundo possa procurá-lo. Acontece que realmente ele conseguiu o seu objetivo e ficou famoso como uma pessoa benevolente. Foi passando os anos, ele inclusive já era um homem idoso, já tinha família constituída, tudo estava às maravilhas. Só que numa cidade vizinha havia a inveja instalada, né? Sim, um outro sujeito muito mais jovem do que ele, um tal de Mitridanes, queria exatamente ser o que Natan era, uma pessoa benevolente, e meio que tentou simular o que o outro fazia. Também mandou construir um palácio gigantesco, reuniu pessoas que pudessem ajudar todas as pessoas, os nobres de bem. E sim, ele queria simular completamente. Só que essa questão do ciúme pode levar a algumas consequências. Mas é exatamente nesse ponto que eu não posso falar nada, porque senão estraga a experiência de ler este conto barra novela. Minha avaliação do texto. E vale lembrar de novo, né? Esta aqui é a última novela aqui de Decameron. O livro será substituído por outro. No finalzinho do vídeo eu conto qual é a substituição. Confiram lá ao final. Mas vamos então falar aqui sobre este última novela, né, aqui de Decameron. Lembrando que dentro desse livro aqui da Cossack Knife, que aliás é uma ótima edição e recomendo a todos a leitura, temos apenas uma seleção dos 100 contos, 100 novelas do Decameron original. Claro, tem o gosto completamente pessoal do organizador aqui, e meio que de vez em quando a gente questiona, pensa, poxa, uma história tão fraquinha, por que faz parte aqui desta seleção? É a coisa, a pessoa que selecionou, os gostos são dela. Provavelmente qualquer um outro leitor que faça uma seleção também, lá dos 10 melhores entre os 100 disponíveis, vai ficar claro, listas diferentes, e também vão aparecer contos que muita gente vai gostar, muita gente vai falar o que esse negócio está fazendo por aqui. Bom, sim, já dava para perceber então que este último conto barra novela de Decameron eu não gostei lá muito não. Bom, na verdade, não é porque a história é fraca, ela até mantém várias características que tornaram todas as outras que a gente viu até agora, aqui dessa pequena seleção de 10 novelas, sim, interessantes, que é aquela coisa dos quiprocós que vão se sucedendo nas aventuras do protagonista da vez. Sempre tem aquela coisa, eles passam por uma saia justa e de repente estão metidos numa nova, mais complicada ainda. Também tem aquela questão de sempre alguém tenta passar a peça no outro, aqueles pequenos golpes, aquelas malandragens. No caso aqui, a gente pode encontrar todos esses elementos. Como também, né, aquele princípio básico daqui serem histórias simples, para falar a verdade, né, porque foram escritas lá no século XIV. Digamos que a estrutura narrativa ainda estava sendo meio que moldada. Claro, Giovanni Boccaccio, aliás, ajudou a construir tudo que a gente sabe sobre a narrativa de uma prosa literária. Tudo isso está presente aqui, só que parece que resulta em algo meio falho. Na verdade, algo curioso, esse ciúme sentido pelo jovem Mitridanes em relação ao poder, à fama de Natan, a gente percebe que sim, vai acontecer talvez um grande evento. Na verdade, assim como um pequeno spoiler que eu posso dar aqui, a inveja do jovem em relação ao velho é excessiva, daquela que sim vai ter uma consequência fatal.
Pois é, ele está interessado em literalmente liquidar com a concorrência. Ele queria imitar a fama do outro, fez tudo possível, mas mesmo assim o velho Natan ainda era famoso, muito mais do que ele. Então o jeito é aquela coisa de sempre, né? E sabendo disso, quando isso é exposto pelo texto, a gente pensa, puxa, vai acontecer algo interessante, vai ter uma reviravolta, melhor ainda, mas na verdade não. Coisa curiosa é que esse texto aqui tem vários momentos que vai se desdobrando a história e você pensa, tá, agora sim que vai ter a virada. Ou então, é agora que o velho vai dar uma lição no jovem. Sim, no fundo, há sim uma lição aparecendo lá no desfecho dessa narrativa, mas talvez não seja tão interessante ainda. E quando chegamos enfim aos últimos parágrafos do texto, o final é meio sem graça, meio que é isso mesmo o final? Você vira a página e acabou a história, aliás, acabou o livro, né? Porque é o último aqui dessa coletânea. Enfim, como disse então, é uma história que frustra um pouco, mas estruturalmente ela tem os bons motivos que as outras apresentaram. Digamos que só faltou caprichar. E é a típica situação que você pode pensar, puxa, se essa história aqui for adaptada para uma outra mídia, seja uma nova versão de um conto, ou para a TV, para o cinema, qualquer coisa, não importa. Quem for a fazer a adaptação vai pensar em desdobramentos de tudo isso, porque vai perceber, puxa, essa história é tão simplesinha, mas tem tanto potencial aqui que dá para fazer coisitas mais. Pois é isso mesmo que eu reclamei então desse texto. Podia ser bem melhor, talvez um dos melhores em relação a todos os outros, porque dá uma carga dramática bastante interessante aqui. Claro, no fundo tem uma moral aqui ao final do texto. Personagens se arrependem, personagens se engrandecem, mais ainda. Você já consegue deduzir quais são para cada quesito, né? Mas enfim, gostei? Desgostando um pouquinho aqui desse último texto de Decameron. Lembrando de novo, né? Esta seleção aqui é bastante interessante, mesmo que algumas histórias sejam irregulares, e sim, eu recomendo a compra aqui dessa edição da seleção de Decameron, feita pelo Maurício Santana Dias e com ilustrações de Alex Cerveni. As ilustrações são bastante interessantes, bem picantes, sempre lembrando, né, que as histórias aqui de Decameron, muitas delas têm o sexo como uma questão primordial ali na coisa dos golpes diários para as pessoas conhecidas, amigos e até os desconhecidos. Enfim, bastante elementos bons para poder adquirir essa edição aqui. Até deixo aqui na descrição do vídeo, né, link para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, se você faz a compra através desse link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E agora só falta atribuir uma nota para a novela de Natan do Catai, escrito por Giovanni Boccaccio, que é 3,5 asteriscos. Como eu disse, podia ser um pouquinho melhor, era só desenvolver. Bom, e agora só resta dizer qual é o livro que substitui Decameron às quintas-feiras. É um retorno ao Conan, Bárbaro. Sim, o livro 2 de Conan, o Bárbaro, escrito por Robert E. Howard. Lembrando vocês, o livro 1, eu já fiz resenhas de todos os contos contidos há algumas semanas atrás, justamente antes de começarmos Decameron. E como prometido, assim que terminasse as histórias de Giovanni Boccaccio, iríamos retornar às aventuras desse cimério super famoso. Sim, Conan é um personagem sensacional por enquanto. O livro 1, que eu fiz as resenhas anteriormente, tem as melhores histórias que eu li por enquanto aqui em 2019 e acho que vai ser difícil bater. Espero talvez que as histórias aqui contidas no livro 2 também estejam no mesmo patamar. Espero muito por essas histórias e, portanto, nas próximas 7 quartas-feiras teremos resenhas individuais de todos os contos aqui presentes. E claro, amanhã continuamos com O Volume do Silêncio de João Anzanello Carrascosa, com aquelas histórias cheias de lirismo. A conferir, né? Bom, mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!